Aleluia. Essa noite nós estamos comemorando o Dia das Mães. E é um privilégio ser mãe, né? Vou pedir licença aos homens, mas nós vamos falar sobre isso essa noite. E vocês também serão edificados, porque como disse o pastor Fagner, vocês são os filhos da mãe. Então, quando nós estivermos falando sobre mãe, você vai lembrar da tua esposa, da sua mãe, né? Então, de alguma forma, você também estará sendo edificado. Então, nós vamos falar disso, ó. A maternidade é um dom. Quantas reconhecem isso? Amém? É interessante, né? Porque no tempo da minha avó, eu falo lá em casa assim, na minha época, Isabela, já vem. No tempo da minha avó, né? As mulheres, elas tinham prazer em ser mãe. Né, gente? A gente até brinca, porque as mulheres eram assim, de 10 filhos para cima. Hoje você conversa com algumas pessoas das antigas, aí você pergunta, quantos irmãos você tem? Eu tenho 10, eu tenho 14. Aí você fica pensando, como conseguiu? Que a gente olha para a nossa realidade, a gente pensa, como conseguiu criar 14 filhos? 15. Não é, gente? Quantos aqui tem um filho? Um. É fácil criar um filho? Fafá tem 14 irmãos? Fafá tem 14 irmãos. Gente, ela monta uma congregação tranquila. Gente, tem que... Aí, ó, a pastora Cristóvão tem que continuar. Não aceito menos de 14 filhos, Fafá. Nem comemoro. Nem considero como sobrinho. Criar um filho é fácil? Criar 2, 3. A gente brinca com a minha mãe, que minha mãe ela teve 7 filhos, né? 4 vivos e 3, um aborto espontâneo, 2 nasceram e morreram. E ela fala assim, o meu sonho era ter 10. Aí a gente fala pra quê? Pra passar fome junto com a gente? Né? A gente fala isso pra ela. Mas, gente, como que a mentalidade do ser humano vai mudando ao longo do tempo, né? Porque era um privilégio para as mulheres terem filhos antigamente. E hoje em dia a gente vive numa sociedade em que as mulheres dizem, Deus me livre de ter filhos. E se tornam mães de pet. Não é, gente? De bebê reborn. Para você ver como a sociedade está, gente. Nas escolas não se comemora mais Dia das Mães, é Dia da Família. Porque tem um monte de aluno, um monte de criança que não é criado pela mãe. E não é porque a mãe morreu, é porque a mãe abandona mesmo. Quem cria é a avó, é a tia, é a vizinha, é a madrinha, mas menos a mãe. Então não está tendo mais como se comemorar o Dia das Mães, porque as crianças não estão sendo criadas pelas mães. Que as mães simplesmente terceirizam a sua responsabilidade. Eu já quero avisar vocês, falar com vocês, que em momento nenhum Deus obrigou a mulher a ser mãe. Não é obrigatório ser mãe. Mas no momento que você decide ser mãe, ou que veio por acidente, como dizem por aí, né, que eu não concordo com isso, mas tudo bem. No momento em que você gera uma criança, você se torna responsável por ela. Você gostando disso ou não. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, pastora, eu não tenho pretensão em ter filhos. Gente, é até bom mesmo, porque se for para deixar jogado, é melhor não ter. Se você não quer se sacrificar, se você não quer renunciar, se você é uma pessoa egoísta, então é melhor que você não tenha filhos. Porque ser mãe é abrir mão do seu conforto, é abrir mão do seu sono, é abrir mão da sua liberdade, é abrir mão do seu salão de beleza, é abrir mão do shopping, das lojas, sabe? É abrir mão da sua beleza. Porque toda mãe, a mãe que cuida do filho, não é a mãe que tem babá, a mãe que tem alguém para criar, não. A mãe de recém-nascido, você olha para a bichinha, dá pena.
porque ela está sugada. A criança está linda, a criança está bem cuidada. Você olha para a criança está linda, mas tu olha para a mãe está uma caveira. É a pior fase da vida da mãe, é a criança recém-nascida, gente. Eu tenho uma foto que eu brinco, tá? Washington, Davi recém-nascido, Isabela e eu. Eles estão maravilhosos, eu até estou arrumadinha, eu sempre gostei de me arrumar. Mas, gente, tu olha pra minha cara e tu fala, coitada dessa mulher. Esse homem está maltratando ela, mas não era o Davi. Aquela criança de não sei quantos dias acabou comigo. Aquela outra criança também acabou comigo. Porque a mãe se doa, né? É um trabalho penoso. É um trabalho que não tem hora para começar e hora para terminar, não, gente. Você chega numa empresa, você tem horário para entrar, horário para sair, acabou. A mãe não tem. Tem dia que você fala assim, hoje eu consegui me organizar e hoje eu vou dormir. A criança olha para você e diz, hoje não. Hoje você vai ficar acordada. Não é, gente? E não tem como, assim, a criança chorar e você falar, toma, é seu filho, você lembra, é meu, eu que tenho que ficar. Quando é filho dos outros que chora, você toma. Quando é seu, você fala, e agora? Não tem para quem eu dar, é meu, eu que tenho que cuidar. E quando o filho, né, que a gente aprende na psicologia, o complexo de Édipo, o filho é agarrado na mãe até 3 anos de idade, que não fica nem com o pai. Sangue de Jesus tem poder. O pai até tenta, tadinho, mas o filho não fica. Isso aí é psicologia, gente. Até 3 anos de idade, seu filho só quer você, só você. Ele não sabe nem teu nome. Qual é o nome da sua mãe? É mãe. Mas qual é o nome da sua mãe? É mamãe, né? Porque é mãe o dia todo. Você dorme, você sonha com ele te chamando. Não é, gente? Mas isso é ser mãe. E se a mulher não quer ser, não seja, querida. Mas não maltrate uma criança. Nós somos responsáveis por quem essa criança vai se tornar quando ela se tornar adulta, quando ela for adulta. E isso é uma grande responsabilidade. Nós estamos sendo responsáveis pelos civis que a gente coloca na sociedade. E a maior responsabilidade é da mãe. Pastor, e o pai? O pai também, mas quem educa, quem passa mais tempo, é a mãe. Você gostando disso ou não, é a mãe. Sabe? O pai tem um papel fundamental. Eu li uma história, que talvez você também tenha lido, porque está nas redes sociais, a história da águia, né? Como que ela escolhe o parceiro dela? Quem leu essa história? Ninguém, gente. Gente, então eu vou contar para vocês. Eu amo ser assim, só eu que sei da história para eu contar para vocês acharem que eu sou inteligente. Como que a águia escolhe o parceiro dela? Vocês sabem que a águia faz um ninho no mais alto cume de montanha, né? Bem alto. Então assim, a águia ela faz o ninho dela lá e ela joga gravetos, né? Quando a águia macho está ali por perto, rodeando, né? Querendo ficar lá com ela joga gravetos lá do alto para esse macho voar, pegar o graveto e devolver para ela. Ela faz isso várias vezes. Várias vezes. O macho que consegue pegar todos os gravetos que ela joga e traz para ela, esse macho é escolhido. Sabe por que ela faz isso? Oi? Ficou com vergonha. Porque quando ela tem os filhotes dela, aí vocês sabem, que está na época dos filhotes saírem do ninho e começar a voar, o que ela faz? Ela joga os filhotes lá de cima. E quando os filhotes estão perto de chegar no chão, quem é que pega esses filhotes? O macho. Então ela treina o macho, jogando graveto para ver se ele é capaz de pegar o filhote quando ela jogar o filhote do ninho. A importância de você, mulher, saber escolher o seu parceiro. Entende? Tem mulher que não sabe escolher o parceiro e depois ela tem que pular do ninho para pegar o filhote sozinha. Não é, gente? E aí, o que a águia faz? Joga o filhote. Quando o filhote está perto de cair no chão, que não consegue voar, o macho vai lá, resgata o filhote e coloca no ninho. Passa um tempo, ela faz a mesma coisa de novo.
Para o quê? Ela está ensinando o filhote a ter independência, não é? Até que o filhote aprenda a voar. Depois que o filhote aprende a voar, ele vai viver a vida dele. E aí ele não volta mais para o ninho. E é assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Por mais que doa, que às vezes a gente quer eles aqui, agarrados na gente. Vocês que têm filhos pequenos, filhas, que são pequenos. Mães, vocês estão preparadas para quando seus filhos saírem de casa? Sim. Deus me livre, pastora. Meu filho, meu bebezinho, minha filhinha nunca vai sair da minha casa. Eu e o Washington, nós estamos contando os dias. Estamos assim. Senhor, que se casem, que vai morar bem longe. Eu não quero morar aqui no bairro, não. Eu quero que more bem longe, assim, ó. Porque quanto mais longe o seu filho estiver de você, isso prova que você foi bem sucedida na sua criação. Então, João Pedro já fazendo planos de que morará no mesmo quintal que a mãe dele. Olha isso, gente. A mãe dele já repreendeu ele, falou: eu te repreendo em nome de Jesus. Gente, mães que são muito apegadas aos filhos, quando eu atendo uma mulher, que ela fala: meu filho, minha vida, eu não consigo viver sem ele. Minha filhinha, eu já sei, essa mulher, ela não é bem casada. Ou às vezes nem homem ela tem. Porque a mulher que tem um marido, que basta para ela quer mais é que os filhos vão embora para ela viver com o marido dela sozinha. Então eu já sei que o cara não está suprindo ela. Ou que ela nem tem marido, né? Gente, a psicologia explica. Então, assim, esse exemplo da águia é um exemplo que nós, como mulheres, precisamos carregar para a nossa vida. Primeiro, aprender a escolher nossos parceiros. Jovens, preste atenção. Vocês podem escolher o parceiro de vocês. Então, sejam inteligentes. E não adianta você querer colocar na conta de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Quem escolhe é você. Né? Então, escolha bem os parceiros de vocês. Teve uma frase que eu li, que eu até coloquei no grupo dos jovens. Imagina você chegando num tempo, eu não vou lembrar como é que tá, mas foi mais ou menos assim. Imagina você casada e tendo que explicar para os seus filhos por que vocês estão indo para a igreja sem o seu marido. Então, isso é algo que você precisa pensar muito antes de casar. A gente precisa aprender a escolher, e as jovens dessa igreja, elas estão aprendendo. Se elas errarem lá na frente, responsabilidade delas. Porque exemplos elas têm aqui na igreja. Elas podem não ter em casa, mas na igreja elas têm. E elas estão sendo ensinadas. Né? Então, assim, é uma responsabilidade. A maternidade é um dom, mas também é uma responsabilidade. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E eu fui pesquisar o que significa mãe no grego e no hebraico, né? Se lê ima, que eles falam ima. Quem já viu The Chosen? Ele chama a mãe Jesus, aquele ator lá chama a mãe dele de ima, né? Ima. Porque no hebraico e no grego é assim que se fala. E significa, mãe, significa fonte de amor incondicional, proteção, orientação e apoio ao longo da vida. Alguém que sacrifica suas próprias necessidades para garantir o bem-estar e o desenvolvimento de seus filhos. Eu vou deixar você pensar um pouquinho se a sua mãe sacrificou as próprias necessidades dela para garantir o seu bem-estar e o seu desenvolvimento. E as mães que estão presentes, você faz isso? Figura de força, compaixão e sabedoria, que molda não apenas o caráter de seus filhos, mas também as comunidades e sociedades em que vivem. Olha isso, gente. O que significa ser mãe. Então você entende, biblicamente falando, né? No hebraico, no grego,
O português vai ter o significado, mas também que se assemelha a isso. A responsabilidade que nós temos. Em Salmos, vou pedir a menina Isabela para colocar. Salmo 127, versículo 3 e versículo 4. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Quem concorda com isso? Amém. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Amém, gente? Seus filhos são uma bênção? Amém? Glória a Deus. Tem algumas frases para nós lermos? Coloca, por favor. A maternidade não deve ser vista como consequência ou resultado de uma relação sexual. Então, assim, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo num mundo em que pessoas estão tendo filhos por acidente. Que não é acidente, né? No momento em que você, a mulher, se coloca lá, né? Falar assim, bem por cima para você, mas vocês entendem. No momento que ela se coloca lá, então, que ela quis estar ali, né? O risco é muito alto disso acontecer. É mais para sim do que para não. E aí a mulher engravida, e aí o que acontece? Tem o filho, tem a filha, e aí deixa a outra pessoa criar, e aquela criança vive numa família disfuncional em que a mãe não é mãe, o pai não é pai. E não adianta a gente achar que a avó, a tia, a madrinha, não sei quem, vai suprir o lugar que só os pais têm na vida do filho. Não supre. Tá bom? Por mais que a avó cuide com todo cuidado, a tia, ou sei lá quem, cuide com todo carinho e cuidado, os nossos pais têm uma função essencial e intransferível na nossa vida. Ninguém vai conseguir suprir aquele lugar. E aí nós vemos pessoas traumatizadas. E essas pessoas traumatizadas geram filhos, que também traumatizam os seus filhos. E aí, eis a sociedade que nós vivemos. Pessoas sem perspectiva de futuro, delinquentes, prostitutas, que vivem na lascívia, na promiscuidade, pessoas depressivas, suicidas. Se você for buscar na raiz, a falta do pai e da mãe. Uma família disfuncional. Entende, gente? Então, quando nós decidimos, né, viver um relacionamento, e agora eu estou falando para nós cristãos, em nome de Jesus, a gente espera isso do mundo, a gente não espera isso do povo da igreja, gente. A gente espera isso do mundo, de pessoas que não têm a Bíblia como regra de conduta, de moral, de ética. Nós temos. E a Bíblia nos ensina a formar família. E a sermos íntegros dentro da nossa casa, para que os nossos filhos sejam flechas, como nós lemos, nas mãos do Senhor. Então, a maternidade, ela não é uma consequência ou resultado de uma relação sexual, precisa ser algo tratado com seriedade. E isso precisa começar daqui, de dentro da igreja. Então, agora, né, nesse momento, talvez, e agora, pastor? Agora já, o caldo já derramou, já foi. Ouve que a gente tem resposta na Bíblia para toda e qualquer situação. Tem mais uma frase, vamos ler. Gerar é ter responsabilidade. É um dom, é uma bênção. A maternidade é um ministério que Deus concedeu às mulheres. Não adianta tentar. O quadrado sempre será quadrado, o redondo sempre será redondo, gente. Só as mulheres podem ser mães. Então Deus concedeu esse ministério. A maternidade é um ministério, gente. Para você ver a seriedade dessa situação, Ele concedeu às mulheres. E Ele deu capacidade às mulheres para exercer esse chamado. Nós nascemos com uma capacidade inata de exercer o chamado, exercer a vocação. Que vocação é essa? Maternidade. Eu estou falando para as mulheres que querem, amém, gente? E como eu disse, Deus não obriga nenhuma mulher a ser mãe. Mas aquelas que se dispõem precisam obedecer a esse chamado. Amém?
Não adianta você ficar chateado. Ai, me arrependo de ter tido filho. Vai tomar vergonha na tua cara. Não tem mais o que fazer. Vai criar seus filhos. E como cristã, crie seus filhos no caminho do Senhor. Não é dentro da sua vontade, não é o que você aprendeu com a mamãe. É o que a Bíblia te ensina. Entende, gente? Eu falo, a minha mãe foi uma mãe maravilhosa. Como mãe assim. Ó, a gente comia no horário certo. Era tudo, ela levava a gente para os médicos certinho. E a gente ia para a escola. Ela cuidava da gente como filho. O problema dela era ser esposa, gente. Aí dava ruim. Entendeu? Né, mãe? Como esposa, só Jesus. Aí fazia a gente sofrer como filho. Né? Ah, meus irmãos estão aqui, ó. Não me deixa mentir. E eu aprendi muita coisa com a minha mãe, essa questão do cuidado, questão de ter regras na questão da alimentação, da vestimenta, de cuidar, levar para o médico, isso tudo eu aprendi com a minha mãe. Mas a maioria das coisas, a maior parte do que é ser esposa, do que é ser mãe, do que é ser serva de Deus, eu aprendi com a Bíblia. Eu não tive um líder religioso que me ensinasse, muito pelo contrário, eu só tive exemplo ruim dentro das igrejas. Eu não tive outras pessoas na minha vida que me ensinassem. Então eu tive que aprender na Bíblia. Então não tem desculpa, sabe? Ah, minha mãe era assim, então também serei. Você é se você quiser. Né? Porque nós temos duas escolhas. Ou a gente segue o exemplo ruim, ou a gente segue o exemplo bom. A palavra diz, retém o que é bom e pratica o que é bom. Dentro da sua casa, teve algo, né, na sua infância que você pode absorver como coisas boas, mas as coisas ruins, deixa para lá. Não reflete isso como espelho na sua vida. Não continua fazendo nas suas gerações. Quebra a maldição a partir de você. Sabe? O exemplo bom do que é ser mãe, do que é ser esposa, está aqui, ó, na palavra de Deus. Busca, estuda, que você vai conseguir alcançar. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu preciso instruir os meus filhos dentro do que a palavra de Deus diz, igreja. Se eu fizer isso, aí meus filhos serão bem-sucedidos. E quem tem que instruir sou eu não posso terceirizar. Eu não posso pegar meus filhos e jogar na mão da minha sogra e falar assim, leva eles para a igreja, ensina eles aí. Não, eu preciso ser o exemplo. Entende, gente? Eu preciso ser o exemplo. Como eu disse, senão vai ficar algo dentro da vida dos meus filhos faltando, disfuncional, porque eu não funcionei na vida deles. Olha isso, gente. E eu vou te falar uma coisa, te será cobrado, mulher. Te será cobrado. Se hoje, aqui nessa terra, você não for cobrada pela sua ausência ou pela sua disfuncionalidade na vida dos seus filhos, Jesus te cobrará. E eu não estou aqui te ameaçando, não. Porque lá fora... Quem lembra? Entendedores entenderão. É a realidade. Porque se é um dom que Deus deu, quem cobra? É Ele, gente. Se eu fosse você, eu me arrependia hoje. E começava a viver o propósito de Deus na sua vida. Então a maior influência na educação e na criação dos filhos vem de quem, gente? Da mãe. E eu não estou tirando a responsabilidade dos pais, amém? Não, os pais vão sair daqui, viu? É você. Nossos filhos estão desse jeito, a culpa é sua. E não sei o que, não, bonitão. Se tu veio aqui ontem, tu deve ter aprendido sobre isso também. A formação da civilização humana, ela vem através das mulheres que têm a oportunidade de serem mães. Vocês entenderam isso? A formação da civilização humana vem através das mulheres que têm a oportunidade de ser mães. Na Bíblia, quando a gente olha para o Antigo Testamento, era honroso a mulher ter muitos filhos. E o contrário disso era a mulher que não podia ter filho, era maldita. Por quê? Porque havia uma promessa de que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então todas as mulheres queriam gerar esse que viria e pisaria na cabeça da serpente. Então as mulheres do Antigo Testamento, elas tinham prazer em gerar. Era um dom, era um privilégio. Porque de mim pode sair o Salvador do mundo. Olha isso, gente. Era isso que elas pensavam. E quanto mais filhos elas tinham, mais abençoadas elas eram.
E todos olhavam para elas na sociedade e diziam: essa mulher é bendita, porque ela tem muitos filhos. Olha isso. Né, gente? E cadê? Nós perdemos isso. E aí a gente fala: não, mas Jesus já veio, por isso que... Não, gente. Se está em nós a responsabilidade da formação da civilização humana, então é por isso que a civilização está do jeito que está, porque nós, mulheres de Deus, não queremos gerar, gente. Nós não queremos ter filhos. Quer colocar nesse mundo cruel? Gente, o mundo sempre foi cruel desde que ele foi criado. E se a sua mãe pensasse assim, você não estava aqui. O mundo, é mau, é sistema maligno desde sempre. A questão é que a mentalidade humana mudou. Ah, pastora, mas a questão financeira, gente, já teve época que a questão financeira do mundo estava pior do que está hoje. E as mulheres continuaram gerando. Eu estou falando de mulheres íntegras, retas, que geraram seus filhos para a glória de Deus. E por causa dessas mulheres que o Evangelho chegou até nós. Entende? Lutero teve uma mãe que ensinou ele a ser homem de Deus, e hoje o Evangelho está nas nossas mãos. E tantos outros homens, porque uma mulher decidiu gerar e criar com fé, com amor, com dedicação, uma criança que veio a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fez diferença na sociedade, no mundo, para que hoje nós estivéssemos sentados nessa cadeira e podendo ouvir a palavra de Deus, podendo adorar o Senhor, porque alguém decidiu criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E por que essa mentalidade saiu de nós, igreja? As questões do mundo estão nos abafando, as questões do mundo estão nos espremendo, a ponto de pessoas que não têm capacidade nenhuma espiritual, moral, ética, social, estão gerando à torta e à direito e enchendo a sociedade de homens e mulheres delinquentes, gente. Marginais. Porque nós somos muito modernos e não queremos filhos. Porque é muito difícil criar filho. Sabe? É muito difícil abrir mão da nossa própria vida. Nós, mulheres de Deus, somos muito egoístas. Eu estou falando para a mulher cristã. Amém, gente? Amém. Estou falando para a mulher que não é cristã, não. Se você não é membro de uma igreja, se você não é cristã, pode ficar tranquila, tá? Estou falando para as mulheres cristãs. A responsabilidade que nós temos porque nós conhecemos a palavra. E quanto mais é dado, mais será cobrado. Então a maternidade, ela é uma colaboração à obra do Criador. A mãe, ela colabora com a obra do Criador. Por quê? Deus é o Criador. E Ele nos deu a capacidade, o privilégio de gerar uma vida dentro de nós. Olha isso, gente. Então nós estamos criadores. Você entende isso? Ele é o Criador que coloca, através do homem, lógico, é através do homem, tá, gente? Essa semente dentro de nós, porque senão a mulher pode achar, eu não consigo ter filha sozinha. Consegue não, tem que ter um homem. Semente dentro de nós para que nós consigamos gerar. E a gente gera uma vida. Uma vida para fazer diferença na sociedade, para fazer diferença no reino de Deus. Toda mãe é chamada a transmitir não somente a vida física, a educação, mas também é chamada para transmitir para essa criança, que será um adulto, a formação moral, ética e espiritual. Essa é a sua responsabilidade. Então, qual é a sua responsabilidade com o seu filho, com a sua filha? Você precisa cuidar da vida física, da educação dela. Eu estou trabalhando numa escola. Minha cunhada também trabalha numa creche. Ela também vai concordar comigo. Tem mãe que acha que é a escola que tem que educar o filho dela. Não é, gente. Educação a gente tem de casa. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais difícil que seja você ouvir isso, mãe. O seu filho, ele agirá em público da mesma forma que ele age dentro da sua casa. Não adianta você falar,
Em casa ele não é assim. Mentira. Mentira. Porque se você cria um filho, você educa e você diz não pode, não faz, não. Quando ele chegar em público, ele vai refletir o que ele aprende em casa. Tá bom, gente? Então, seu filho, ele vai refletir o que ele aprende em casa na escola. Então, se a criança chega na escola, ele bate na professora, ele não respeita as regras, ele não isso, não aquilo, não aquilo outro, a responsabilidade é de quem? Dele ser assim. Gente, é isso aí. Ele não está aprendendo em casa. Porque educação a gente dá em casa. Então não adianta seu filho chegar em público. Eu quero! Em casa ele faz pior, se bobear, dá na tua cara. Ah, a criança bate na professora, porque ele bate na mãe dele. Não é? Meus filhos, gente, vou usar como exemplo, eu sou mãe, graças a Deus. Minha filha, eu aqui, ó, com ela no colo, chupando picolé aqui, ó. Que a mãe faz tudo, né? Criança que no colo, desceu na rua pra ir pra casa da minha mãe, chupando picolé, aí a bonita, menina Isabela. Querendo meter a mão no meu picolé. Falei, não. Aí ela, foi fazer pirraça no meu colo, se jogar pra trás. Rapaz, no mesmo que ela foi, ela já voltou com um tapão assim, ó. Uf. Aí ela, te pergunto, fez alguma pirraça depois disso? Nunca mais. Eu comia as coisas assim, ó, na cara dela assim, ó, coisas que ela não podia comer. Eu comia e ela não metia a mão. O prato dela estava aqui, o meu estava aqui. Ela não metia a mão no meu prato. Já viu criança que a mão é rápida? Você tá com alguma coisa na mão, a criança vem, puxa e sai carregando e joga tudo pelo chão. Isso aí, gente, é tudo aprendizado de casa, se você não ensina em casa. E não adianta você pegar uma criança de 1 ano, 2 anos, José. Você tem 2 anos, né, menina? Não adianta pegar e falar assim, senta aqui que eu vou te explicar. Porque o mundo foi criado que não sei o que. Porque eu sou a sua mãe, você tem que me respeitar. Porque na ética, na moral e não sei o que, você está me ouvindo? Ele está te ouvindo, não está entendendo nada. Tá assim, igual aquele comercial, blá, 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 o lixo. Não pega, ô Joãozinho. Não pega, Felizbino, não pega. É feio. Agora eu vou bater, eu vou te bater, eu vou te... Vai nada. Criança daqui a pouco olhar pra sua cara aqui e vai te bater sua. Vem cá. Agora quer ver você ganhar um respeito do seu filho? Fala o que tu vai fazer e faz, mesmo que doa. O meu marido, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas ele está aprendendo, como ele disse. Com certeza ele aprendeu isso com a minha sogra. Ele fala assim, ó, a próxima vez, Davi, eu vou dar um soco na tua cara que eu vou quebrar seus dentes. Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso? Então pra que fala? Mas com certeza a mãe dele falava isso pra ele. Não vai fazer, gente. Você não vai fazer, então não fala. Fala o que você vai fazer. Porque quando você fizer, a criança vai ficar com medo de você. Quando ela crescer, ela vai te respeitar. A minha filha fala assim pro Davi. Davi, não insiste. A palavra da minha mãe é igual de Deus. Se ela falou, ela vai cumprir. É isso, gente. Se eu disser não, é não, ainda que esteja aqui doendo, uma vontade de fazer o que eles estão pedindo, mas eu falei não, eu vou cumprir o que eu disse. Se eu disser sim, é sim. E eu só prometo aquilo que eu vou cumprir. Se eu disser para eles, ó, eu vou dar isso aqui para vocês, é porque eu sei que eu vou dar. Então, são coisas que a gente precisa aprender. Quem te ensinou isso, pastora? Pode ter certeza, se não foi minha mãe. Pode ter certeza. A gente aprende com o Espírito Santo de Deus. A sabedoria que a mãe tem, até as mães que não são cristãs, se elas buscarem essa sabedoria, elas adquirem, porque Deus ama a maternidade. E Ele cuida das mães, sabe?
Porque ele sabe que do ventre daquela mulher pode ser gerado um homem ou uma mulher que vai viver para o reino dele. Então ele cuida. Quantas mulheres você conhece que nem são cristãs e têm uma sabedoria sobrenatural com os seus filhos, dentro da sua casa? Sim ou não, gente? Existe. Coloca outra frase, por favor. Ser mãe deve ser uma das aspirações mais importantes da mulher. E quando eu escrevi essa frase, sabe o que eu lembro? Que tem pessoas, tem mulheres, né, no caso, que sonham alcançar tantas coisas, sabe? Que eu vou me formar, que eu vou não sei o quê, que eu vou... Gente, nada contra. Nada contra. Mas nós, vou voltar a dizer, nós mulheres de Deus, a nossa maior aspiração deveria ser essa: se tornar mãe. Deveria estar assim no topo das nossas prioridades. O que você quer, fulaninha, quando você crescer? Eu quero ser mãe. Olha que legal, gente. Né? Mas não é isso que a gente vê hoje, sim ou não? Eu vejo mulheres assim, porque eu vou estudar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo outro. E vai casar quando? Ah, eu vou casar quando eu já estiver formada, quando não sei o quê. E vai ter filho quando? Aí casou. Ah, eu vou ter filho quando eu tiver uma casa, quando tiver um carro, quando tiver não sei o quê, 40 anos de idade. E eu não sei o quê, 50 anos de idade. Vai ter mais filho não, gente. Vai gerar mais não. E se gerar, os outros vão falar: ai, seu netinho é lindo. É mesmo. Né? Que lindo seu neto. Aí eu te falo, uma mulher com 20 e poucos anos já fica cansada de criar uma criança. Tu imagina uma mulher com 40, 50 anos, gente. Esse ano eu vou fazer 40, eu falo pro Washington, Deus sabe o que faz, porque se eu tenho um filho agora, eu não aguento não, gente. Não aguento não. Ó, fiquei velha, fiquei com labirintite. Do nada. O médico, você tem labirintite. O que é isso, gente? Labirintite, sinusite, faringite, rinite, ite. Aí, intolerância à lactose, intolerância a glúten. Tu imagina, eu cheio de ziquezira, com 40 anos, criar um filho, acordar... Gente, se eu não dormir, eu fico tonta. Eu esqueço o meu nome. Eu vou jogar essa criança lá de cima do quarto. Eu não aguentaria. Com 25, com 30 que eu tive o Davi. Olha, foi difícil, mas eu ainda tinha saúde, vitalidade, né? Para correr atrás, para gritar, para bater, para acordar cedo, uma maratona. Arrumava a casa, passava roupa, lavava roupa, fazia comida, ia no sacolão, ia no mercado, levava a criança na escola. Eu fui pensando, como que eu aguentava? Porque eu era nova. Agora com 40, 45, 50, gente, não dá não. Deus sabe o que faz. Só Sara, né? Sara tinha mais empregada de dela. Mas também vivia também. Mas também, coitada. Eu não quero nem imaginar como Sara vivia. Mas, gente, olha, deveria ser uma inspiração. Trata-se da dignidade da mulher, dada a importância das mães na sociedade aos olhos de Deus. Gente, assim, uma das minhas maiores felicidades será quando os meus filhos estiverem adultos, eles estiverem vivendo uma vida, e eu não almejo assim, claro, né? A gente quer os nossos filhos bem financeiramente, mas assim, o que eu mais quero para meus filhos é que eles vivam em retidão dentro da vontade de Deus. Sabe, eu olhar para meus filhos e ver que o Davi é um homem de Deus, a Isabela é uma mulher de Deus, com caráter forjado no Senhor e vivendo o propósito de Deus. Gente, zerei o game. Gente. Cumpri o meu propósito nessa terra. Então essa precisa ser a nossa aspiração como mulher. Eu quero ser mãe. O jeito que nós vivemos dentro da nossa infância, Miriam, Ailton Júnior, o que a gente vivenciou dentro da nossa casa, com os nossos pais, na imaturidade deles, era para nós sermos pessoas revoltadas, e a última coisa que a gente queria na nossa vida era casar e ter filho. Mas você acha que é algo humano isso? Que esse desejo é humano? Não, esse desejo vem de Deus. Porque se a gente olhar para as circunstâncias, para a forma que o mundo está, e não sei o que, nós teremos várias justificativas para não formar família, para não ter filhos, para viver assim, lá vão ter eu e acabou, e é isso mesmo.
Só que é algo divino. Esse desejo vem de Deus, gente. Porque o Senhor ainda acredita que virá, que se erguerá uma geração que mudará a realidade da sociedade. E essa geração pode vir de nós. Que venha de mim, Senhor. 1 Timóteo 2, versículo 15. Olha o que Paulo diz sobre a maternidade. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. E no original, a mulher será salva na maternidade. No original a gente vê isso, né? A mulher será salva na maternidade se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Então assim, a salvação da mulher, maternidade, fé, amor e dedicação a Deus. Pronto. Está salva, filha. Olha que maravilha. Você está vendo? Gênesis 16, a gente vai ouvir uma história da escrava de Sara, de Sarai, Agar. Quem se lembra dessa história? Né? Sara tentando adiantar o processo ali da promessa de Deus, pega a concubina dela, pega a escrava dela, dá para Abraão e fala assim, faz um filho com ela, porque de mim, pelo jeito, não vai vir geração nenhuma. E aí Abraão vai lá, se deita com Agar, que era costume da época, não era aprovado por Deus, mas os homens faziam isso. Se deita com Agar, vem Ismael. Agar está grávida de Ismael. Agar foge da casa de Sara, porque Sara começa a perseguir ela, gente. Começa a ficar com ciúme. Vai entender a cabeça da mulher, né? Gente, a mulher é doida. A mulher é doida, gente. Nenhuma mulher tem a sanidade mental, não. A gente tem um pé lá no CAPS. Aí ela vai, faz isso. Aí a Agar tem que fugir. A Agar vai pro deserto. E a Agar pensa, eu vou morrer, né? E Deus se apresenta a Agar naquele momento. E no versículo 11, Deus se apresenta a ela e diz para ela, o seu filho se chamará Ismael, que significa, Deus é aquele que está ouvindo. Porque eu ouvi o seu clamor. Gente, o que eu vejo nessa história? Eu vejo que Deus não abandona uma mãe que foi abandonada ou rejeitada. E aqui eu quero trazer essa palavra para as mães que tiveram que criar seus filhos sozinhas. O Senhor está com você. Porque, como eu disse, Deus ama a maternidade. E ainda que você tenha sido abandonada, você tenha sido rejeitada, o Senhor está contigo. Ele está te ouvindo. E assim como Ele falou para Agar, Ele fala para você, eu sou o Deus que te ouve. Eu ouço os seus clamores, eu vejo as suas aflições. Então, pastora, não deu certo, e agora eu estou sozinha. Não temas, o Senhor está com você. Apenas continue entendendo que você tem um chamado dentro da sua maternidade. Você precisa continuar sendo mãe. O seu filho precisa de você. Amém, gente? E aqui também eu quero falar para as mães de coração, as mães que adotam, as mães que têm os seus filhos, né, de coração, que não foram gerados no seu ventre, mas que são os seus filhos, ou não puderam gerar, ou optaram por adotar, né, e ter esses filhos de coração. Vamos ler Salmos 113, versículo 9. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. E aí o salmista diz, aleluia, louvado seja Jesus. Outro versículo, João 19, versículo 26. Jesus está crucificado e ele olha Maria aos seus pés, chorando, né? E ele diz algo, João 19, 26. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava, disse a ela, este é o seu filho. Nesse momento Jesus estava dizendo, agora você não me terá mais, né? Mas eu deixo João, para que João seja o seu filho de coração. E a partir daquele momento, João se torna filho de Maria. Olha isso, gente, coisa linda. Então aqui, Jesus está nos mostrando que isso é possível. Para as mulheres, né, que não podem gerar,
O Senhor Jesus está dizendo, você pode ter filhos de coração. Filhos que você adota como seus filhos e você será honrado da mesma forma que a mãe biológica é. Não é, gente? Olha que legal. A Bíblia nos traz respaldo para todas as questões. Romanos 16, versículo 13. O apóstolo Paulo fala algo que também está inserido nessa questão. Romanos, capítulo 16, versículo 13. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como... Olha que lindo, gente. Você entende que há um dom nato nas mulheres? Quando elas não estão tratando os filhos dela, elas estão tratando outras pessoas que também são considerados seus filhos. Olha que legal. Olha o Senhor, como o Senhor providencia pessoas para as nossas vidas. Que ainda que as nossas mães falhem, os nossos pais falhem, Deus sempre levanta alguém para nos suprir nessas questões. Olha como o Senhor é maravilhoso, gente. E o apóstolo Paulo fala sobre essa mulher. A mulher que o considerou como filho, o tratou como filho. O apóstolo Paulo só vivia viajando e sempre precisando de alguém cuidando dele. E aí ele lembra da mãe de Rufo. Então os filhos gerados pelo amor e graça de Deus também são presentes para todos os que recebem. Então eu estou falando para mães que geram filhos, estou falando para mães que precisam criar seus filhos sozinhos, né? Como eu dei o exemplo. E eu estou falando para mães que não geram ou que geram, mas mesmo assim escolhem adotar e criar outras pessoas e cuidar de outras pessoas como filhos. Nós temos essa capacidade como mulheres e principalmente como mulheres de Deus. Amém? Talvez o Senhor, mulher, vá colocar pessoas na sua vida que você vai precisar cuidar como filhos. Não rejeite. Aceite o chamado e a vocação que o Senhor tem na sua vida. E geralmente nós, como líderes da igreja, nós vivemos isso. Cuidamos de pessoas como se fossem nossos filhos, jovens, adolescentes, crianças, como se fossem nossos filhos. Isso é um dom. Isso é um dom. Amém? Alguém avisa lá que eu já estou terminando, por favor? Vamos ler essa última frase para nós terminarmos. Ser mãe deve ser... Não, essa eu já li. É outra. Deus deseja que as mães deixem sua marca no mundo. E isso acontece quando ela prepara uma nova geração, que por sua vez se levantará e continuará em fé. A mãe que tem um grande Deus e Pai sempre deixará sua marca para a eternidade na vida de seus filhos. Amém? E eu estou englobando toda essa questão do que é ser mãe, como eu disse, os exemplos que eu dei. Eu vou pedir para as mães se levantarem, para as aspirantes a mãe se levantarem também. E nós vamos ler essa frase para nós terminarmos. Vamos ler? Quer ser mãe não, Célio? Eu te respeito. Vamos ler, gente? Deus deseja que as mães deixem sua marca no mundo. E isso acontece quando ela prepara uma nova geração, que por sua vez se levantará e continuará em fé. a mãe que tem um grande Deus e Pai sempre deixará sua marca para a eternidade na vida de seus filhos. Então, eu vou finalizar dizendo, seja mãe e tenha orgulho disso. Amém?